pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós seguiremos na vertente da hematologia, como anteriormente nós vimos o hemograma. Hoje nós iremos falar sobre a imunohematologia. A imunohematologia é a área que trabalha mais dentro dos bancos de sangue, com transfusões sanguíneas, com pacientes e doadores, tá bom? Então, o que é a imunohematologia? A ela é a área que estuda tanto a hematologia, que seria a parte do estudo do sangue, com a imunologia, que é o estudo dos anticorpos. No laboratório clínico a gente tem sim a área de imunohematologia, principalmente na tipagem, tá? E nós veremos aqui como que funciona. Primeiro tem dois termos que eu preciso ensinar para vocês, que é antígeno e anticorpo. O antígeno é uma estrutura de proteína que ataca o nosso corpo. Por exemplo, um vírus, quando ele entra no nosso corpo, quando o nosso corpo consegue matar ele é quebrado em várias partes. E essas várias partes quebradas são chamadas de antígeno. E o anticorpo, por sua vez, é o que nossa célula branca produz para memorizar aquele antígeno. Então, cada anticorpo é específico para um antígeno, tá bom? Então, veremos assim. Como que a gente divide o sangue? Tem uma porcentagem de células vermelhas, que são as hemácias, uma pequena parcela de leucócitos e uma quantidade de plasma, que é onde nós temos circulante as plaquetas e os anticorpos, tá bom? Então, vamos que eu mostrei as células e eu falei das hemácias? Então, aqui as hemácias são principais, elas são essenciais, tá bom? Então, nas hemácias nós temos antígenos eritrocitários. O que significa isso? Que esses antígenos são naturais. Então, o nosso corpo não ataca, tá bom? Porque nós nascemos com isso, para o nosso corpo é normal, tá? Eles são expressos, simplificadamente, de maneira didática, digamos assim, dessa forma que eu vou deixar aqui na imagem, tá? Imaginamos que a hemácia é recoberta com quadradinhos de tal antígeno. Só que o nosso corpo não produz anticorpo contra esse antígeno, porque é normal. Nosso sangue é assim. Então, o nosso sistema imune não ataca, tá bom? Temos antígenos eritrocitários comuns. Nós temos muitos, mas os principais são o tipo A, o tipo B, o tipo AB, que são a união dos dois antígenos. E quando nós não temos antígenos, a hemácia é chamada de O. Ou seja, aqui eu acabei de falar para vocês os grupos sanguíneos, onde nós temos o grupo A, que a hemácia tem antígeno A. O grupo B, que nós temos a hemácia com antígeno B. O grupo AB, que nós temos os dois antígenos. E o grupo O, que não tem nenhum antígeno. Só que o sangue dessa pessoa vai ter anticorpos, tá? E esses anticorpos são adquiridos através de alimentos que têm a característica parecida com o nosso sangue. Enfim, são anticorpos naturais que nós produzimos ao longo dos anos, principalmente na idade de criança, tá? Esses anticorpos são ao contrário. Então, seria assim, quem é do sangue A tem anticorpo B. Quem é do sangue B tem anticorpo A. Quem é sangue AB não tem nenhum anticorpo, porque pensa, se ele tiver um anticorpo A ou um anticorpo B, ele vai chegar e vai fazer com que o sistema imune ataque aquela célula, e isso não pode. Então, quem é do grupo O tem os dois anticorpos circulantes no plasma, tá? Vamos começar na técnica. A técnica a gente tem duas para tipagem, que é a tipagem direta e a tipagem reversa. A tipagem direta, a gente precisa de um lavado de hemácias, que é quando a gente pega o sangue total do tubinho roxo, pega pelo menos umas 2 gotas ou 3 e coloca com 1 ml de solução salina 0,9%, tá? Isso a gente coloca na centrífuga, roda 3 vezes fazendo esse mesmo processo. E aí a gente deixa o lavado pronto, tá bom? Depois, 4 tubos. O tubo que vai ter o antissoro A, o tubo com antissoro B, o tubo com antissoro AB e o tubo com antissoro D, que seria o fator RH, tá bom? Sabe aquilo que é o sangue positivo e negativo?
Então, é determinado por esse anticorpo D. Quem tem a estrutura, o antígeno D na hemácia, como tem o A ou como tem o O igual, ela quer dizer que ela é positiva. Quem não tem a estrutura D, não é positiva, é negativa, tá bom? Então, a gente determina esses 4 tubos. Neles, a gente vai colocar uma gotinha do lavado para 2 do antissoro. Esse antissoro é comercial, ele já vem pronto e eles são coloridos. E esses antissoros são anticorpos fabricados, são anti-A, anti-B, anti-AB e anti-D, tá bom? Lembrando que quem tem a hemácia A não tem anticorpo B e assim por diante. Eu vou deixar uma tabela para vocês aqui, para vocês olharem, tá? Depois que nós pingamos tudo, nós levamos a centrífuga por 15 segundos. Tiramos da centrífuga e chacoalhamos o tubo. Se ele ficar aglutinado, ou seja, juntinho, depositado, é porque é positivo, digamos, deu aglutinação, tá? Porque não é positivo, se falar aglutinação. Então, se aglutinou em A e aglutinou em D, significa que a pessoa é A positivo. Se aglutinou em B e aglutinou em D, é porque ela é B positivo. Se aglutinou em nenhum dos dois, nem A e nem B, e nem o AB e nem o D, significa que ela é O negativa. E se ela aglutinou em todos, quer dizer que ela é AB positiva. Vou deixar aqui uma imagem também que fica mais explicativo, tá bom? Fora que vocês podem deixar questões, perguntas aqui que eu vou responder, ou meus alunos podem mandar lá no grupo que eu também vou estar à disposição para responder as dúvidas, tá bom? E nós temos a tipagem reversa, onde nós utilizamos o plasma do paciente, tá bom? O soro do paciente. Então, nós colocamos 2 gotas do soro do paciente com uma gotinha da hemácia conhecida, ou seja, essa hemácia a gente compra também, tá bom? Essa hemácia a gente sabe, vem escrito no rótulo que ela é A e a outra vem escrito que ela é B, tá bom? Então, a gente pinga 2 gotinhas do soro do paciente e uma gotinha de hemácia A num tubo, identificamos ele, logicamente. No outro tubo, a mesma coisa, identificamos com a hemácia B e pingamos uma gotinha, levamos na centrífuga por 15 segundos, tiramos e realizamos a leitura. Aquela tipagem direta que eu falei para vocês um pouco antes, né? Tem que bater com a reversa. Ficar assim. A hemácia B, se ela aglutinou, é porque aquela pessoa tem anti-B. Se ela tem anti-B, é porque ela é A, tá? Se ela aglutinou em A, na hemácia A, nós sabemos que ela é B, porque quem tem anti-A é o B. Agora, se ela não aglutinou em nenhum, é o tipo AB. Por quê? Porque a pessoa não pode ter anticorpo contra ela mesma, tá bom? E se aglutinou nos dois, ela não tem antígeno eritrocitário. Lembra que eu mostrei anteriormente nas estruturas das hemácias? Então é assim que nós a identificamos. De início é bem confuso, pessoal, eu entendo, é bem complicado, mas é com estudo e prática que isso vai à perfeição, tá bom? Nós temos outros testes também que seguem basicamente a mesma regra de o soro do paciente com hemácias desconhecidas no caso de transfusão de sangue, só que isso é mais realizado mais pelo biomédico. Isso aqui, esses exames são liberados pelos biomédicos e farmacêuticos e médicos, tá? Vocês terem essa noção, porque são exames muito importantes e vocês estão lidando com uma vida no caso, e qualquer erro nesse setor pode desencadear a morte de uma pessoa. Por isso que isso é muito importante, tá? Eu vou deixar umas questões para vocês lá no aplicativo do Classroom. Vou deixar também um texto explicando sobre o que eu falei. E vou deixar mais outra atividade, um arquivo de leitura que eu envio para vocês estudarem também, tá? Um artigo complementar ao que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscrevam no canal da escola, estudem, façam o quiz que eu vou deixar disponível, leiam, porque é muito importante. Qualquer dúvida, me procurem, que eu vou estar disponível para responder. E até semana que vem.